Qual foi o momento que você... porque assim, às vezes a gente tem um pouco de resistência, né, às vezes a gente vivencia e tal, mas, poxa, será que eu sou para isso mesmo? Né? Será que eu tenho que cumprir essa missão? Né? Qual foi o momento que você se convenceu que, de fato, você tinha que cumprir com essa missão? Olha, eu lembro que a inscrição da Universidade Federal de Rondônia, a inscrição para o vestibular, não tinha Enem na época, foi inclusive onde hoje é a Bingonáutica. Mandar até um abraço para o meu amigo Cláudio, que ali ainda era uma sede de festas do ferroviário. E a concorrência era gigantesca, né? Então, a época das inscrições para o vestibular, você tinha que ir lá, pagar, fazer inscrição manualmente nesse espaço que a universidade propiciava dentro do Ferroviário Futebol Clube, ali no centro de Porto Velho. Uhum. Era muita gente, muito jovem, fazendo inscrição no vestibular e tal. E naquele momento, era uma dúvida que eu tinha, não no sentido daquilo que eu quero para mim, mas daquilo que a minha família também pensava que eu queria. Uhum. Meu irmão falecido advogado, minha irmã advogada. Então a pressão era muito, muito intensa, né, para eu ir para a área do direito. Uhum. Mas aquela hora, eu lembro como se fosse hoje, um professor meu, Jorge Guimarães, que foi meu grande inspirador. Ele é do Rio de Janeiro, mas está radicado em Porto Velho, aposentado, professor aposentado. Ele passou na frente ali na Rogério Weber um dia, quando eu estava entrando para fazer a minha inscrição. E ele me deu um abraço, vestibular, boa sorte, vai lá fazer inscrição, tenho certeza que você vai se dar bem. E eu falei, cara, eu quero ser isso. Eu quero ser esse cara, eu quero que os meus alunos sintam esse carinho que eu sinto por ele. Essa admiração que eu tenho por ele, pela história, pela forma que ele conta a história, como ele transmite esse conhecimento. Né? Acho que o imperador Dom Pedro II falava que não existe nada mais nobre do mundo que você transferir conhecimento, construir conhecimento na juventude. E o Jorge fez isso muito bem no meu ensino médio. E um abraço para ele, na campanha do ano retrasado para deputado estadual, eu encontrei ele lá na Jatuarana, no meio da campanha, veio me abraçar, ele estava andando de bicicleta. Parou para me cumprimentar, desejar boa sorte, dizendo que o voto dele era meu. Então, assim, aquilo para mim foi decisivo. Aí eu falei, não, eu quero fazer história. Falei assim, aquela coisa se abriu. Então, assim, querendo ou não, o professor acaba, de certa forma, indiretamente influenciando. A matéria te influencia a fazer a escolha. Eu tive bons professores também de cursinho, né? Que acabaram, posteriormente, virando colegas de trabalho. O Alfredo Tadeu, o professor Tadeu, foi meu professor no COC. Professor Tadeu? O Marcos Teixeira também foi meu professor da Universidade Federal de Rondônia, meu professor lá no Colégio Oswaldo Cruz. Então, para mim, foi muito importante também ter bons professores. E eu falei, cara, quando eu fiz o vestibular, fui aprovado, tive a terceira maior nota da Universidade Federal de Rondônia, no vestibular de 98, está nos históricos, está nos anais, eu poderia ter escolhido direito. Para quem duvidar, vai lá, tá lá. Pesquisa. E eu lembro que eu estava na casa de uma amiga minha, a doutora Renata Catanhede, hoje é advogada, a mãe dela, a doutora Auristela Catanhede, uma grande médica. Então, estavam todos os colegas da escola lá, a Renata, minha amiga de escola, a Alessandra também, a Alisson, que mora hoje nos Estados Unidos. Todo mundo lá esperando o resultado, porque, para quem não sabe, para você que não sabe como é que era antigamente o resultado vestibular, não tinha Enem, né? Você tinha que esperar a rádio divulgar a relação, transmitir em todas as rádios a relação dos aprovados. E era uma festa, né? Eu até brinco que acho que depois ali eu comecei a ficar careca, porque rasparam meu cabelo. Ricardo, fiquei igual você 100%. E aí foi um momento também que foi bem impactante na minha vida. Chegou lá, amigo de trabalho, e na época político também, deputado, o doutor Renato Veloso. Doutor Renato Veloso. Ele chegou na casa da doutora Auristela, da mãe da Renata, e viu aquela animação, e fui dando parabéns para cada vestibulando que estava sendo aprovado, que virava bicho. Ele, e aí, você passou para quê? Eu passei para o curso de História, muito feliz, né? Querendo ligar para minha mãe, não tinha celular, pegando o telefone emprestado da Renata da casa dela para ligar para minha mãe. E ele falou, cara, mas o que você vai fazer com história? Você não pode ser qualquer professor, você tem que ser um bom professor, para você não se arrepender do curso que você escolheu. Aquilo me marcou profundamente.
Eu não olhei aquilo como uma forma de desprezo, menosprezar a minha escolha. Coitado, vai ser mais um professor de história miserável, reclamando da vida, propagando o comunismo, como todos acabam de forma pejorativa classificando, né, todos os professores de história de uma forma muito negativa. Eu falei, não, com certeza, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer história. Isso também virou um mantra para mim. Eu sabia que eu tinha que fazer algo diferente. E eu acho que a minha trajetória começou aí, né? As aulas sempre sendo diferentes para os meus alunos, transbordando criatividade, entender que a sala de aula não é estar em 4 paredes apenas. A gente saía para as ruas de Porto Velho, caminhava no centro de Porto Velho, mostrando as esquinas do tempo, como o grande compositor Binho canta tão bem e o Bado também. Então a gente levava isso para os alunos. Eu acho que eu fui um dos primeiros professores a usar PowerPoint, DataShow, usar notebook. Tenho certeza que sim. Então assim, hoje mesmo eu estava numa reunião pedagógica na escola, na reunião lá preparando os novos slides com tecnologia nova, trazendo jogos pedagógicos de interação. Então assim, eu sempre procurei inovar. E a partir daí eu fui me destacando em relação à área de história, né? Sempre dando aula também caracterizado como personagens de história, fazendo os alunos viajarem nisso. Fazendo expedições pedagógicas, né? Então, em 2002, a gente viveu uma grande aventura de foi levar os alunos do Colégio Objetivo para Costa Marques, quando a 429 nem era asfaltada. Foram 25 horas de viagem, a gente saiu quinta-feira, acho que era quinta-feira, 9 horas da noite, chegamos na sexta, 10 horas da noite. Foi atoleiro, pneu furado, ponte quebrada, desespero total. Foi uma grande aventura. Muitos alunos curtiram justamente essa loucura de atravessar a 429 com muito atoleiro. E a gente chegou lá e dar uma aula no Forte Príncipe da Beira. Foi algo muito diferencial para a minha vida. Eu falei, cara, estou muito realizado com aquilo que eu faço. E daí, dessa expedição que foi em 2002, vieram mais 15 expedições para Costa Marques. Tivemos mais expedições também para Guajará-Mirim com os alunos, levando para conhecer a história da Pérola do Mamoré, expedição para o Mato Grosso, expedição para Vila Bela no Mato Grosso, expedição para Manaus, tribos indígenas, seringais, Teatro Amazonas. Você dá uma aula no Teatro Amazonas é algo incrível. Com certeza. E eu acho que o máximo que a gente chegou, que foi assim, o ponto assim, caramba, que realização, foi levar 3 turmas de expedição em 3 anos distintos para Machu Picchu, para o Peru. Ali também foi uma outra grande aventura que me traz lembranças fantásticas e aventuras pitorescas também, né? Em alguns momentos até desesperadoras, né? A gente ri agora, né? Ri agora, mas na hora a responsabilidade é grande, né? Você está viajando com o maior patrimônio de um pai que é o seu filho. E os pais ansiosos, nervosos, aquela coisa toda. Mas a gente sempre levou com muita seriedade o nosso trabalho, com muita responsabilidade e também, claro, um pouco de reverência. Porque para nós professores sair do ambiente de sala de aula e ir para o local onde a história acontece, a geografia acontece, é prazeroso. E para o aluno também. E para mim foi fenomenal. E daí, dessas aulas, dessas expedições, as gravações improvisadas, eu lembro que eu tinha uma máquina fotográfica digital que cartão de memória era muito caro. Não era TechPix não, né? Não. Era até uma Sony, era até razoável. Começou mas bem. O cartão de memória era... Nossa, eu lembro que eu conseguia tirar 40 fotos apenas e quando eu gravava um vídeo só dava 1,5 minutos. Olha, você inventou lá, o Stories eu não sabia. Pois aí eu lembro que eu tirava o cartão de memória, ligava o notebook, descarregava, já baixava vazio, já começava a gravar com os alunos. E aí surgiu o Trilhando a História por conta desse material. Eu lembro que o Marcelo Suzuki era diretor grande Marcelo Suzuki. do SBT, da TV Alamanda na época, e estava produzindo material para o Colégio Sapiens, no momento que o Sapiens tinha comprado o Pitágoras, era um antigo Objetivo, estava um momento de expansão. Ele queria conhecer todo o material pedagógico da escola. E o Augusto Pelúcio, que é meu grande mentor, o Guto, ele gostava desses vídeos que eu gravava com os alunos, guardava e pegou esse material, mostrou pro Suzuki. Cara, tá muito bom, vamos usar esse material na recepção dos pais do Pitágoras, né, mostrar o que é o colégio. Adorou o material. Depois que ele produziu esse material nos idos de 2007, a início de 2008 ele me chamou para conversar. Falou, cara, eu quero botar você na TV. Eu falei, como assim?
Cara, eu vi os teus vídeos na escola, muito legal. Cara, eu quero dar um programa legal. Ó, vai ter uma reunião semana que vem, faz uma lista aí com 15 nomes legais que você acha que daria para ser um programa e vamos conversar com a direção lá da TV. Eu falei, tá bom. Fui, fiz uma listinha, tinha Aventureiros da Amazônia, Trilhando Nossa História, Trilhando a História, Trilhando Rondônia, Trilhando a Amazônia. O Brainstorm, né? Foi. Aí ele falou, não, Trilhando a História. Porque a gente não quer que você fique só em Porto Velho e Rondônia, a gente quer que você busque outros lugares também. Aí, em maio, a gente fez o primeiro piloto do programa. Paulo Mota era o cinegrafista. Um grande abraço para o Paulinho. Passamos grandes apuros em Machu Picchu em 2009. Depois foi o Fabinho, né? Não, a gente teve... Eu tive a sorte de ter grandes cinegrafistas. Teve o Paulo Mota. Aí depois veio o Reinaldo Caverna, que agora grande Reinaldo virou Caverna. Caminhoneiro agora, fiquei sabendo. Oh, meu Deus. Reinaldo. Aí veio o Kleber e depois veio o Fabinho, né? E aí depois, para fazer parceria com o Fabinho, veio o Roberto. E depois agora estou com o Diego, junto com o Fabinho fazendo a dupla, a gente usa 2 cinegrafistas. Show de bola. E aí o Marcelo, cara, vamos lá. Fizemos uma gravação, chamei alguns alunos, alguns amigos. E fizemos um programa lá piloto, era para ser piloto, mas a equipe da TV gostou tanto. Falou, não, a gente vai lançar esse mesmo, vai ser esse mesmo programa. E é engraçado, eu assisto uma vez por ano o primeiro programa. Cara, eu dou muita risada, porque graças a Deus você melhora, né? Com certeza. Você tem que evoluir. E, nossa, eu acho que eu repeti uma palavra, a mesma palavra, mais 7 vezes no mesmo programa. E você percebe o quanto a experiência, né? E quando você se dá o direito e a liberdade, se permite ouvir opiniões, ouvir as críticas, né? E melhorar o teu trabalho, você percebe que o desempenho ele tem um resultado fantástico. Então, eu graças a Deus, eu nunca tive muito ego para isso. Eu sempre fui muito... receptivo a críticas construtivas para eu melhorar. Inclusive de colegas historiadores, volta e meia, o Lúcio Albuquerque, Dante, Marcos Teixeira, me ligavam, olha, melhora isso aqui, quando for dar essa informação... E é só galera pesada, né? Fala mais isso aqui. E eu sempre ouvi, não, com certeza. Eu lembro uma vez, eu fui gravar um programa no canal Aliança e de fato eu cometi uma gafe, eu tive que fazer uma errata depois, né, na edição do programa. Que eu mandava, às vezes, o programa antes de ir ao ar para alguns historiadores. Aí o Dante falou, olha, cara, isso aqui está errado, isso é uma informação errada. E essa é a grande responsabilidade, né? E aí a gente voltava, melhorava. E isso é importante para todos nós, né? Então, até porque a gente lida com uma disciplina que a gente vai acabar criando novas lendas, como o velho Pimentel, se você não tomar cuidado. Então, daí, veio muita coisa acontecer na minha vida, né? Eu acho que são 16 anos de Trilhando a História. Eu já percorri, meu Deus, acho que mais de 300 mil quilômetros. Se somar todo o percurso, todo o né? percurso. Então, assim, eu recentemente, depois de 10 anos, eu revisitei agora o Peru, fui a Machu Picchu. Você foi agora, né? Foi agora. Né? Não dá para viajar mais de avião em Rondônia, mas dessa vez você foi a passeio, né? Eu não fui a trabalho, eu fui de carro para o Peru. E eu tava lembrando, né? Cara, pelo amor de Deus. Mas rolou um cevichezinho lá, com certeza. Tem que ter, né? Com certeza, um chá de coca. É uma delícia. Adoro. E aí, eu estando lá em Machu Picchu, falei, caramba, eu tive aqui... A primeira vez que eu tive em Machu Picchu foi em 2009. E a gente teve que gravar o programa lá clandestinamente. Isso é uma loucura, cara, que a gente fez. Uma loucura, uma irresponsabilidade. A gente podia ser preso. E qual era a treta toda? O nosso guia lá, o Alex Tito, que eu até reencontrei esse ano, ele falou, olha, para gravar em Machu Picchu tem que ter uma autorização. De graça lá, só quem grava é National Geographic, History Channel e uma outra marca lá. Eu falei, pô, mas também, né? Eles devem, né, injetar grana na economia local. Eles são gratos, né? Porque Machu Picchu passou a ser muito conhecida na década de 70 e 80 por conta da National Geographic, por conta do History Channel. Então, os peruanos, eles abrem realmente a estrutura para essas grandes trades, esses grandes empresas. Você já me deu uma ideia, né? Quando eu for para lá, eu vou colocar uma camisa da History. Né? Pode ser que cole. Aí... E a gente lá ficou 3 dias ainda em Cusco, tentando autorização ainda na Secretaria de Cultura da cidade, aquela burocracia. E o secretário, na época, de Cusco, falou assim, não, vocês têm que pagar $800 para gravar em Machu Picchu.
$800 naquela época, o câmbio estava baixo, era tipo assim... Tava 2 para 1 dólar ali, eu acho, no tempo, né? Tava quase isso aí mesmo. Uns R$1.600 reais. Então né? assim... Mas que era dinheiro pra caramba, né? Pra produção, assim, pra gente, cara, não dá. Vai apertar que a gente vai passar fome. A gente já tá passando fome, que a gente não tá conseguindo se adaptar com a comida peruana, né? Primeira vez. E aí o Paulo Mota me olhou, cara, tava 3 dias já lá na Secretaria de Cultura em Cusco tentando autorização. Vamos gravar, pô. Eu gravo escondido. Eu acho que eu vi esse material. Vocês sempre iam para lugares mesmo paradisíacos, né? Assim, isolado, com nenhum fiscal. Eu falei, rapaz, não usei lapela, não usei lapela para não chamar atenção. O Paulinho se agachava, não levou tripé, botava a mochila e a capa dele em cima assim, virava, ele enquadrava, deixava no chão a câmera, ligava o rec, vai Alex, eu lá 3, 2, 1, peia. E olhando para o lado ali, né? O Calixto estava com a gente, trabalhando na produção, para ver se nenhum fiscal, muito fiscal lá, não percebia a nossa clandestinidade, né? Porque eles prendem o equipamento. Eles prendem o equipamento, não devolvem. Mas, cara, foi muito engraçado. A gente gravou numa situação assim de tanto nervosismo, de tanta adrenalina, mas deu certo. E a gente foi a primeira equipe de TV de Rondônia. A gente até na época abarrou a TV Rondônia. Um beijo para Simone Norberto, que estava lá tentando gravar também, mas a gente foi mais arriscado. A gente meteu a cara e gravou primeiro do que eles. Também estavam numa expedição, divulgando a Estrada do Pacífico e tudo mais. E a carteirada da Globo ali não deu resultado, não. Não deu. E conseguimos gravar o programa, foi uma coisa fantástica. E a gente contribuiu muito para divulgar esse novo trade turístico que estava surgindo para Rondônia, possibilidade de você ir para um novo país, que é o Peru. Acho que estava recém-feito, né, a rodovia. Nem estava toda asfaltada ainda. Hoje já está. Hoje está 100%. Ponta a ponta, né? A parte da cordilheira ainda estava sendo feita. Tanto que a demora era muito grande para você subir a cordilheira. A gente pegou um voo de Puerto Maldonado direto para Cusco. Né? Então a gente foi de carro até Puerto Maldonado e foi de avião. Então chegamos até mais rápido. A TV Rondônia estava indo numa excursão realmente de jipe, aventureira mesmo e tal. Eu liguei para o Miguel de Souza esses dias. Foi nosso vice-governador, fui deputado federal. E eu liguei para ele e falei, Miguel, consegui o seu número de telefone. Está radicado em Brasília, trabalhando com o Fúcio Moura. Falei, Miguel, eu tô te ligando para perguntar se você já recebeu o título de cidadão porto-velhense. Muita gente me critica porque eu dou muitos títulos, mas eu escolho a dedo essas pessoas. Claro. Né? Eu acho que é importante valorizar algumas personalidades da nossa cidade. Isso é compra de votos? Cara, pode falar. O nome disso é reconhecimento. Não vai me interromper e não vai desmerecer o trabalho dessas pessoas que receberam de mim. Janilene Vasconcelos, primeira governadora de Rondônia. Nossa, Miguel Rumier. Então, assim, aí eu falei assim, Miguel, eu acho que você merece esse título, cara. Eu lembro de uma palestra que você deu para mim, a escola, no auditório da Imaté. Eu estudava no Centro Educacional Doutor Grangeiro, primeira série no ensino médio. E aí ele ia dar uma palestra sobre uma excursão que ele fez com Luiz Tourinho e uma série de empresários de Rondônia para incentivar a abertura da Estrada do Pacífico. Então ele mostrou as fotos, os jipes, né? Eles atravessando a cordilheira. Um grande movimento, né? Para Toledo e tal, e aquela movimentação toda eu achei incrível. Ele falando sobre Machu Picchu, falando sobre as Montanhas Nevadas, sobre a economia. E aquilo me encantou demais, né? E eu até lembro que eu cheguei professor Anchieta de Geografia. Pô, eu tenho que falar mais sobre Machu Picchu, Cordilheira dos Andes e tal. O professor preparou uma aula fantástica. E aquilo me empolgou muito. Eu vinha voltando pela Estrada do Pacífico agora, uma estrada maravilhosa, incrível, segura, um cenário exuberante, impressionante. Eu vinha lembrando dessa palestra. Eu falei, cara, Miguel de Souza sonhou com isso, aquilo, Luiz Tourinho. A última vez que eu conversei antes de falecer Luiz Tourinho foi em 2017, nos 100 anos do Alto Madeira. Ele até me deu um livro de presente sobre a Estrada do Pacífico. Eu tenho um livro autografado do Miguel de Souza sobre a Estrada do Pacífico, quando ainda era um sonho, quando ele era o presidente da Fiero. Eu falei, Miguel, parabéns, cara. Eu acho que tem um personagem da história, um general romano, que ele fala o seguinte: o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Máximos. Né? Isso. E você fez isso, cara. Então, assim, acho que você merece reconhecimento. Era um sonho seu e de muitos, mas você era o que mais brigava. Como hoje o pessoal briga pela 319, briga pela ponte para atravessar para a Bolívia. Então, esses personagens da história que eu vejo hoje, eu não vou homenagear apenas dando aula quando eles já morreram. A gente tem que homenagear agora no presente. Foram grandes sonhadores, grandes pioneiros.
E o Miguel, eu liguei, ele ficou muito feliz, muito emocionado, ele já falou de novos projetos, da ferrovia que vai ligar o Brasil ao Paraguai, de uma outra ponte que vai ter no Paraguai, da ponte aqui de Guajará. De Guajará, né? Sonhada. Falando da luta pela ferrovia para ligar a região do Mato Grosso a Porto Velho, para acabar com esse fluxo de carretas de soja na BR-364. Então, assim, ele continua sonhando. Ele continua sonhando, ele continua construindo um futuro. E eu acho que essa grande herança que Rondônia tem dessas pessoas que ajudaram a constituir esse estado. Um estado mix, eu gosto sempre de frisar, se o mundo se encontra em São Paulo, o Brasil se encontra em Rondônia. É verdade. A gente abraçou muita gente que veio de outros estados por conta dos ciclos econômicos. A gente não pode esquecer a nossa alma beiradeira, a gente não pode esquecer os nossos povos originários, os povos quilombolas, mas também não podemos negligenciar o papel importante desses pioneiros. E eu acho que o Miguel é um desses tantos personagens que ajudaram a fazer esse estado. Eu concordo. E eu acho que isso também, essa palestra dele, eu acho que eu agradeço muito a vida que eu tenho pelas pessoas que passaram por ela. Inclusive as pessoas ruins, porque a gente também aprende com as pedras. Sim, claro, com certeza. A gente aprende com tudo isso. E na política, a minha barba branca não ficou tão branca à toa. Na política a gente tem que lidar realmente com personagens não muito degustáveis, de boa convivência. Mas nunca ninguém me enganou. Uhum. Quando eu saio da sala de aula, e quando eu falo saio, eu saio para fazer política, mas eu não deixei a sala de aula. Eu tô lá, um pé na política. Você tem uma profissão ainda, né? Eu vou me aposentar. Você está nesse momento como vereador, 26 anos, 27 anos na sala de aula. Tem uma vida, uma trajetória. Então, eu me coloquei à disposição para que pudesse ir para um ambiente político. E jamais usei o programa para isso, porque o programa hoje ele tem 16 anos. Quando eu saí candidato, o programa já tinha 10 anos. Exato. Eu não fiz um programa para um oportunismo barato, eu fiz um programa porque ele é resultado de um trabalho pedagógico construído em sala de aula, para levar para a casa das pessoas esse conhecimento. Aquilo que eu fazia em sala, eu levava para as pessoas pela televisão.